Imagina a cena. Um profeta super respeitado fica cara a cara com a elite da sua própria nação, o povo escolhido de Deus, e solta um insulto assim, chocante. Chamar os líderes de Jerusalém, lá no século 8 a.C., de governantes de Sodoma. Nossa, não era só uma crítica qualquer, era uma ofensa gigantesca, um alerta vermelho piscando direto na cara deles. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai focar nessa tensão dramática, sabe? Aquela mistura intensa de rebelião, retribuição e, no fim, restauração, que a gente encontra de um jeito tão vívido no livro de Isaías, ali nos capítulos 1 a 12. Um texto antigo, claro, mas com ecos impressionantemente modernos. Muito bem, vamos mergulhar nisso. E para garantir que a gente vai desvendar esse texto, que pode parecer super complexo no começo, de um jeito bem lógico e tranquilo, nós vamos passar pelos seguintes pontos. O contexto de Isaías, a rebeldia de Judá, a falsa adoração, o julgamento divino, a promessa do Messias e, para fechar, a restauração de Jerusalém. Então, começando pelo começo, o contexto de Isaías. Vamos ver como essa teologia toda se apoia na história real. Para a gente entender uma mensagem tão pesada, precisamos literalmente pisar na história. O profeta Isaías trabalhou durante o reinado de 4 reis. A coisa toda começa lá com Uzias, que foi uma época de muita, mas muita prosperidade. Só que sabe como é, né? A riqueza material acabou gerando uma baita preguiça espiritual, e aí conforme o tempo avança pelos reinados de Jotão e chega em Acás, a gente nota uma queda moral absurda. Uma idolatria terrível toma conta de tudo, e é exatamente esse cenário sombrio que prepara o terreno para os alertos do profeta. O que nos leva à nossa segunda parte, a rebeldia de Judá e o declínio moral da sua capital. Olha só, esses avisos de Isaías não eram genéricos não, eles batiam direto na capital do reino. Pensa no contraste brutal que a gente tem aqui no texto. No passado, Jerusalém era conhecida como a cidade fiel, a cidade da justiça. Mas, de repente, o status muda de forma radical para uma cidade prostituta cheia de assassinos. É uma justaposição fortíssima, e quem estuda a fundo esse livro percebe que isso é, de fato, um dos temas centrais de toda a narrativa. Agora, o que é realmente interessante aqui é como uma crise de quase 3.000 anos atrás parece notícia de jornal de hoje de manhã. Pesquisas acadêmicas, tipo esse artigo da revista Fronteiras, detalham que a corrupção em Jerusalém não era um ou outro caso isolado, era totalmente estrutural. A elite política manipulava o sistema judicial, na cara dura mesmo, só para explorar a galera mais vulnerável, especificamente os órfãos e as viúvas. A economia da cidade literalmente girava em torno dessa opressão. E o profeta não economiza nas palavras, viu? Ele usa umas metáforas muito visuais. Falar em prata transformada em escória e vinho misturado com água, isso mostra a degeneração moral e os valores corrompidos da classe dominante. O que antes era puro e precioso, agora estava aguado, falsificado, sabe? Totalmente sem valor real para a sociedade. E a lista de acusações só cresce e se acumula muito rápido. Lá no capítulo 5, os vereditos são explícitos e esmagadores. A gente vê uma ganância desenfreada por propriedades, uma obsessão por diversão fútil, um cinismo materialista cego. E tem mais, rola uma inversão moral chocante onde eles literalmente chamavam o mal de bem. Além disso, claro, muito orgulho intelectual, alcoolismo e aquela corrupção que destruía de vez os tribunais. Passando então para o terceiro ponto, a falsa adoração, ou seja, a hipocrisia espiritual dessa galera. O pior de tudo e que deixa essa história mais dramática é que toda essa decadência social e política estava bem escondidinha atrás de uma fachada super religiosa. As fontes teológicas são claras. Deus simplesmente rejeita sacrifícios luxuosos se o coração de quem está ofertando não tem arrependimento real. Ficar mantendo o ritual externo enquanto se pisa nos mais fracos não é adoração de verdade. Pelo contrário, isso é visto por Deus como um insulto gravíssimo, um verdadeiro espezinhamento profano dos espaços sagrados. Chegamos ao quarto ponto, o julgamento divino e a inevitável retribuição. Diante de uma rebeldia tão enraizada no sistema e de um culto que, convenhamos, era fundamentalmente falso, surge a grande pergunta que vira a chave de toda essa narrativa. Como Javé, o Deus de Israel, responde a essa profunda hipocrisia e corrupção? Bom, as consequências descritas são inevitáveis e duríssimas. O texto fala de invasões estrangeiras iminentes. E aqui entra um detalhe importante. Os impérios cruéis, como a Síria, não aparecem por mérito próprio ou por serem super independentes. Eles são retratados meramente como instrumentos nas mãos soberanas de Deus para disciplinar a nação.
O resultado é pesado: devastação física de todo o território e uma cegueira espiritual profunda caindo sobre o povo. Então, o ponto crucial aqui para manter o equilíbrio é o que a gente chama de teologia do remanescente. Porque, olha, mesmo no meio de tanta destruição, o plano original não é ofuscado. O texto nos revela que a nação não seria aniquilada em 100%. Um pequeno grupo fiel, esse tal remanescente, sobreviveria à catástrofe. E por quê? Para servir literalmente como uma semente pura para a restauração que viria no futuro. É Deus sendo totalmente leal à sua aliança. Isso nos dá um alívio naquela tensão, nos levando ao quinto ponto, a promessa do Messias. É justamente a partir dessa sementinha que foi preservada que brota a nossa grande esperança. Lá no capítulo 9, a solução é apresentada através de títulos messiânicos maravilhosos. O líder prometido vai ser o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E, gente, isso não é só nome bonito para colocar numa placa, não. Esses títulos enfatizam com força total que essa figura vai ter uma autoridade divina que é absoluta. E o mais fascinante de notar é como as características desse Messias são, na verdade, a resposta exata para toda aquela corrupção inicial. O texto ilustra a promessa de um governo de justiça perfeita, um líder inabalável que vai defender ativamente os direitos dos órfãos, dos pobres e dos indefesos, e ele vai proteger essa galera exatamente contra aqueles ricos influentes que tinham corrompido todo o sistema. Vamos avançar agora e ver como isso constrói a nossa etapa final, a restauração de Jerusalém. Para fechar o arco temático de Isaías com a purificação da cidade, a gente tem uma ação divina com força dupla. Pensa no seguinte: o fogo do julgamento tem uma função de limpar. Ele consome e afasta as elites opressoras, tira a escória do caminho. Mas, ao mesmo tempo, essa mesmíssima ação resulta na restauração dos juízes e conselheiros fiéis, devolvendo eles ao seu estado de retidão. No fim das contas, a cidade volta à sua vocação original, que era a prática da justiça. Esse mundo antigo de Isaías traz um pensamento bem provocativo para as nossas realidades de hoje, não acham? Olhando de perto para essa oposição tão dura entre uma religião totalmente vazia e uma vida de integridade, a questão central continua a mesma. O que vale mais? A gente manter rituais religiosos super impecáveis, mas só na superficialidade, ou focar na prática da verdadeira justiça social e moral no dia a dia? Fica aí essa reflexão profunda para vocês e a certeza de que esses textos de milhares de anos atrás ainda têm muito a nos ensinar. Até a nossa próxima exploração.